Houve um tempo em que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra. Cidades surgiram, famílias cresceram, nomes se repetiram. A vida seguia, aparentemente normal, mas algo havia mudado. O mundo ainda era jovem, mas já carregava sinais de desgaste. A violência começava a se espalhar. O coração humano se tornava cada vez mais inclinado ao próprio desejo. E, aos poucos, o Criador deixava de ser o centro da vida cotidiana. Foi nesse cenário que surgiu um homem quase silencioso nas Escrituras, sem grandes discursos registrados, sem feitos militares, sem reinados, sem monumentos. Ainda assim, sua história atravessou gerações. Seu nome era Enoque. Ele não se destacou pelo que construiu, mas pela forma como viveu. Não chamou atenção pelo poder, mas pela maneira como caminhou. Em meio a genealogias longas e repetitivas, seu nome aparece e algo interrompe o padrão. Até então, a narrativa era previsível. Um homem vivia, gerava filhos e morria. A sequência se repetia como um refrão inevitável. Mas, quando o texto chega a Enoque, algo muda. A Escritura não diz que ele apenas viveu. Ela diz que ele andou com Deus. Essa expressão simples carrega um peso profundo. Não significa apenas fé. Não significa apenas obediência. Significa proximidade, constância, intimidade. Andar com Deus não é um evento isolado. É um modo de viver. Enquanto muitos viviam para si, Enoque viveu em direção ao alto. Enquanto o mundo seguia seu próprio curso, ele escolheu outro ritmo. Nada indica que isso tenha sido fácil. O mundo de Enoque não era inocente. A corrupção crescia de forma silenciosa, porém constante. Os limites morais começavam a se dissolver. O respeito à vida se enfraquecia. A violência deixava de ser exceção. Mesmo assim, Enoque não se isolou. Ele não fugiu. Ele caminhou. Caminhou entre pessoas que pensavam diferente, entre homens que não compreendiam sua escolha, entre uma geração que pouco a pouco se afastava do Criador. Andar com Deus, naquele contexto, não era confortável, era confrontador. Cada passo de Enoque era um lembrete vivo de que outro caminho ainda existia. Ele não pregava com megafones, pregava com a própria vida. Sua fidelidade não estava em palavras registradas, mas em um testemunho silencioso que incomodava. Enquanto outros buscavam construir nomes para si, Enoque construiu uma relação. E essa relação não passou despercebida. A tradição preservou a memória de Enoque como alguém que compreendeu algo que poucos percebiam. O mundo não caminhava para a luz. Havia um peso no ar. Uma decadência avançava lentamente. O mal não surgia de repente. Ele se infiltrava. E Enoque viu isso. Ele observou o rumo da humanidade. Viu escolhas, valores trocados e o coração humano endurecer. Ainda assim, permaneceu firme. A Bíblia não detalha seus diálogos ou sua rotina, mas talvez esse silêncio seja intencional, porque o que define Enoque
não é o que ele disse, mas com quem ele andava. Andar com Deus exige alinhamento, escuta e renúncia. Não se anda com alguém sem concordar com o caminho. E Enoque concordou. Enquanto o mundo se afastava, ele se aproximava. Sua fidelidade não o tornou popular. Provavelmente o tornou solitário. Ser justo em um mundo que normaliza o erro é carregar um peso invisível. E Enoque carregou esse peso. Há uma frase curta que muda tudo. E Enoque andou com Deus. E já não era, porque Deus para si o tomou. Não há explicação longa, apenas o fato. Ele andou. E depois não estava mais. O texto não diz que Enoque morreu. Isso rompe o padrão. Ele simplesmente não foi encontrado. Como alguém desaparece em um mundo onde todos morrem? O silêncio aqui não é falta de informação. É convite à reflexão. Enoque não foi retirado por acaso. Sua vida foi uma mensagem. Antes do juízo, houve um homem que viveu como sinal. Um lembrete de que a comunhão com Deus ainda era possível. Enoque nos deixa uma pergunta. É possível viver diferente, mesmo contra a corrente? Ele não deixou livros, discursos ou estruturas. Deixou um exemplo. Um homem que andou com Deus quando quase ninguém mais queria. E essa é apenas a primeira parte de sua história. Porque o que aconteceu com Enoque não foi apenas o fim de uma vida, foi o início de um dos maiores mistérios registrados nas Escrituras. Enquanto Enoque caminhava em fidelidade, o mundo ao seu redor seguia em outra direção. A corrupção não surgiu de um dia para o outro. Ela cresceu lentamente, quase imperceptível no início. Escolhas pequenas, desvios discretos, compromissos feitos em silêncio, até que o mal deixou de ser exceção e passou a ser prática comum. O que antes causava espanto passou a ser tolerado. O que antes era evitado passou a ser celebrado. A violência deixou de chocar. A injustiça deixou de incomodar. A consciência coletiva começou a se calar. E, quando isso acontece, o juízo já não parece distante. Enoque viveu cercado por esse cenário. Não havia apoio, não havia maioria, não havia aplausos. Ser justo não era vantagem, era risco. Cada decisão correta o colocava em contraste com todos ao seu redor. E contraste incômoda? Caminhar com Deus é, muitas vezes, caminhar sozinho. Enoque não foi separado fisicamente do mundo. Ele foi separado espiritualmente. Ele convivia, mas não se misturava. E isso tem um custo alto. Sem precisar levantar a voz, a vida de Enoque confrontava. Sua fidelidade era um espelho. E nem todos gostam do que vem refletido. A presença de um justo expõe a escolha dos outros. E isso gera rejeição. A Bíblia não registra discursos longos de Enoque, não preserva sermões, não descreve debates, mas o silêncio do texto não indica a ausência de mensagem. Pelo contrário, sua própria existência já era uma advertência viva. A tradição preservou a ideia de que Enoque alertou sua geração. Mas alertar não significa ser ouvido. O coração humano raramente rejeita o mal por falta de aviso.
Rejeita porque não quer mudar. Mudar exige ruptura, exige abandonar práticas antigas, exige reconhecer erros. E poucos estavam dispostos a isso. Era mais fácil seguir o fluxo. Era mais confortável ignorar o aviso. Era mais conveniente silenciar a consciência. Há um peso especial em enxergar o perigo e perceber que ninguém quer ouvir. Enoque viveu com essa carga. Ver o mundo se afastando e não conseguir detê-lo. Advertir sem ser atendido. Caminhar sabendo que o juízo se aproximava. Deus é paciente, mas a paciência não é ausência de limite. Há um ponto em que o aviso se encerra e a consequência começa. Enoque viveu exatamente nesse intervalo entre a misericórdia prolongada e o juízo iminente. Enoque não pertencia àquele mundo no sentido mais profundo. Seus valores eram outros. Seu olhar estava além. Seu caminhar apontava para cima. Ele viveu como alguém que sabia que aquilo não era tudo. Enquanto o mundo descia, Enoque subia. Enquanto muitos se afastavam, ele se aproximava. Essa distância crescia a cada dia. E, com ela, a tensão. Dois caminhos opostos não podem coexistir para sempre. Antes de grandes rupturas, há sempre sinais. A presença de Enoque foi um desses sinais, um lembrete de que Deus ainda chamava, de que ainda havia escolha, de que ainda havia tempo. Mas o tempo estava se esgotando. A terra estava cheia de violência. Os pensamentos humanos se inclinavam continuamente ao mal. O que era sagrado perdeu valor. O que era justo passou a ser ridicularizado. O colapso não foi repentino, foi construído dia após dia. Enoque não foi apenas um indivíduo fiel, ele foi um sinal vivo. Sua vida apontava para algo maior. Sua caminhada anunciava um desfecho. E sinais não são eternos. Eles existem por um tempo. Depois, desaparecem. Aos olhos humanos, parecia que o mundo venceria. A corrupção crescia. A injustiça dominava. O justo parecia irrelevante, mas a história ainda não havia terminado. Existe um limite invisível que, quando ultrapassado, muda tudo. Enoque viveu antes desse limite ser cruzado. E talvez por isso sua saída tenha sido tão abrupta. O mundo seguiu. A corrupção continuou. Mas Enoque não permaneceu. Sua ausência foi tão marcante quanto sua presença. E é aqui que o mistério se aprofunda. O mundo não ouviu, não mudou, não se voltou. E Enoque não ficou para ver o que viria depois, porque sua história não terminaria como a dos outros homens. O que aconteceu com ele rompe qualquer expectativa. Enoque, parte 3. O homem que não viu a morte. Houve um dia em que Enoque simplesmente não estava mais ali. Não houve anúncio, não houve despedida, não houve registro de morte. Ele estava presente e depois não estava. Em um mundo onde todos morriam, essa ausência rompeu a lógica. Antes dele, todos viveram e morreram. Depois dele, o mesmo ciclo continuou. Mas Enoque não se encaixou. A Escritura não diz que ele adoeceu. Não diz que envelheceu até o fim. Não diz que foi sepultado.
ela apenas afirma, e já não era. A razão apresentada é simples e, ao mesmo tempo, profunda, porque Deus para si o tomou. Não há detalhes, não há explicações adicionais, não há tentativa de suavizar o mistério. A afirmação é direta e, justamente por isso, inquietante. O texto não descreve como isso aconteceu. Não fala de luzes, não fala de vozes, não fala de fenômenos visíveis. O silêncio permanece. E talvez seja exatamente esse silêncio que mantém o mistério vivo até hoje. Enoque não atravessou a experiência que todos os outros atravessaram. Ele não viu a morte. Sua história termina onde a de todos os outros começa a se encerrar. E isso levanta uma pergunta inevitável. Por quê? O Novo Testamento lança uma luz breve sobre esse episódio. Diz que Enoque foi trasladado porque agradou a Deus. Não por força, não por fama, não por feitos extraordinários, mas por uma vida alinhada. Ser tomado por Deus não é apenas escapar da morte, é ser separado, é ser retirado de um cenário que caminha para o colapso. Enoque não foi poupado por acaso. Sua retirada foi um sinal. Antes de grandes julgamentos, há avisos. Antes da ruptura definitiva, há chamados. Enoque foi um desses chamados vivos. Sua vida alertou, sua ausência confirmou. Mesmo com poucas linhas, Enoque atravessou os séculos. Seu nome aparece rapidamente, mas nunca passa despercebido, porque sua história não explica, ela provoca. O silêncio que envolve Enoque não é vazio, ele aponta para algo maior, para uma esperança que transcende o fim comum. Ele lembra que a comunhão com Deus não termina necessariamente em perda. Enquanto o mundo escolheu o caminho da corrupção, Enoque escolheu proximidade. Enquanto muitos seguiram o fluxo, ele caminhou contra a corrente. E esse contraste definiu seu destino. Enoque representa a possibilidade de viver de forma diferente em tempos difíceis. Ele prova que fidelidade não depende de contexto, mas de decisão. A Escritura não tenta resolver tudo. Ela não fecha todas as portas, porque algumas histórias não existem para serem totalmente explicadas. Elas existem para nos fazer pensar. Se Enoque andou com Deus em um mundo corrompido, o que impede alguém de fazer o mesmo hoje? A pergunta permanece aberta. E pessoal, Enoque não deixou livros, não deixou discursos, deixou um caminho, e caminhos só existem para quem decide andar. A história de Enoque não termina com uma sepultura, ela termina com um mistério. Um homem que andou com Deus e não foi mais encontrado. Se este documentário despertou algo em você e fez refletir sobre fé, fidelidade e comunhão, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos documentários dos Registros Sagrados. Ao apoiar este conteúdo, você nos ajuda a continuar trazendo histórias profundas, tratadas com respeito, seriedade e compromisso com os registros das Escrituras.